Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos então corrigir a prova do Colégio Militar 2021-2022, a prova que acabou de sair do forno, foi feita agora, dia 17 de outubro. E a gente já corrige, porque se você está se preparando para os concursos 2022-2023, essa é a hora de começar, tá? A gente termina a prova, já começa a se preparar para a próxima. Então vamos comigo entender todos os detalhes dessa prova, vamos? Então, o primeiro texto da prova é um trecho do Diário de Banana, que é um texto super condizente com a idade série para esse tipo de concurso. Vamos lá, Diário de Banana, setembro, quinta-feira. Já faz quase 2 semanas e meia que eu e meu ex-melhor amigo, Roland Jefferson, tivemos nossa grande briga. Para ser sincero, eu achei que ele já estaria rastejando a essa altura, mas por algum motivo isso não aconteceu. Na verdade, estou ficando meio preocupado, porque as aulas recomeçam em alguns dias e se vamos fazer as pazes, alguma coisa precisa acontecer rápido. Se nossa amizade realmente tiver terminado, vai ser péssimo, porque as coisas estavam indo bem entre nós. Sexta-feira. Hoje na escola, ouvi o Roland contar para um menino que ele ia num show de rock esta noite. Admito que fiquei com um pouco de inveja, já que eu nunca fui a um show de verdade. Mas quando descobri quem ia tocar, fiquei feliz por não ter sido convidado. Ainda assim, fico incomodado de saber que o Roland está se divertindo mais do que eu. Na verdade, parece que todo mundo está se divertindo mais do que eu ultimamente. Quinta-feira. Temos uma nova professora de matemática na escola chamada Senhora McElroy. Ela dava aula para o jardim de infância e não acho que seja louca por meninos da minha idade. Matemática vem logo depois da educação física, então a gente sempre chega na sala da Senhora McElroy suado dos exercícios. A Senhora McElroy reclamou para o diretor e disse que não pode ensinar numa sala com mau cheiro de suor. Então o diretor falou que agora nós temos de tomar uma ducha depois da aula de educação física. Bom, posso dizer que a maioria dos garotos da minha classe não concordou com essa decisão. Assim, o resto de nós decidiu fingir. Ontem, depois da aula de educação física, nós revezamos para molhar os cabelos para parecer que tínhamos tomado uma ducha. Essa situação da ducha me lembrou de uma coisa que aconteceu nesse verão, quando eu e o Roland ainda éramos amigos. Eu costumava ir à casa do Roland praticamente todo dia. Segunda-feira. Hoje na escola anunciaram um evento especial para arrecadar dinheiro para o festival de música que vai se chamar Noitada. Pelo que pareceu, vai ser um tipo de grande festa do pijama. Então, podem contar comigo. Sábado. Papai me deixou ontem na escola às 20 horas para a noitada. E logo que passei pela porta, eu soube que tinha cometido um grande erro. Roland estava lá. Tão simples, né? Fácil, texto de fácil compreensão, sem maiores problemas de interpretação. Questão 1. Diário de um Banana é um texto em foco narrativo em primeira pessoa. Vejam bem, gente. Se a prova tivesse dito que era um narrador personagem, talvez ainda ficasse algum resquício de dúvidas do que você teria que procurar nas alternativas. Mas ele já disse primeira pessoa, gente. Que é uma das características do personagem, do narrador personagem, né? Está com os pronomes e os verbos em primeira pessoa. E aí ele diz que é um narrador que participa dos acontecimentos da narrativa. Qual a alternativa não apresenta um trecho que pode exemplificar essa afirmação? Então vamos lá. Já faz quase 2 semanas e meia que eu e o meu melhor amigo. Então temos aqui um pronome e outro pronome em primeira pessoa do singular. E depois temos tivemos, que é um verbo que está na primeira pessoa do plural. E nossa, que é a primeira pessoa do plural. Então, assim, independe se está no singular ou no plural, se é primeira pessoa, ele é característico, sim, de um narrador personagem. Então, esse não é. A letra B. Hoje na escola anunciaram um evento especial para arrecadar dinheiro para o festival de música. Vejam. Nada aqui indica que o narrador é personagem. A gente sabe que esse trecho é uma fala do narrador, que o narrador é personagem, que está em primeira pessoa, mas só esse trecho aí não deixa nada claro. Então, por esse trecho, a gente não pode comprovar que o narrador é personagem. Não tem nada em primeira pessoa aí. Então, a resposta é a letra B. A letra C diz, na verdade, estou ficando meio preocupado. Então, esse verbo está na primeira pessoa do singular. Eu estou, né? Essa situação da ducha me lembrou o pronome que está na primeira pessoa do singular. Me lembrou. E papai me deixou ontem na escola. Novamente, o pronome pessoal, né, oblíquo aí, em primeira pessoa. Então, portanto, letra B mesmo a resposta. Questão 2. O texto 1 é uma narrativa de gênero diário. Veja, gente, cuja finalidade é
Toda vez que a prova perguntar sobre finalidade, objetivo, você tem que olhar para o gênero do texto. E aí ele já disse qual era o gênero, não tinha nem como você achar que seria outro gênero. Qual é a finalidade de um diário? Qual é a finalidade de um gênero diário? É de você guardar sentimentos, emoções, registrar o dia a dia de uma pessoa individualmente, né? De um ser. Então, independente do tipo de diário, esse é o objetivo dele, essa é a finalidade dele. Perceba que o Diário de um Banana é um diário bem-humorado, que faz isso, né? Relata o dia a dia de um personagem. O Diário de Anne Frank não é bem-humorado, obviamente, né? Tem relatos mais pesados, tristes, mas mesmo assim tem o mesmo objetivo: registrar os sentimentos, as ações, as emoções de um indivíduo. Então é isso que você vai procurar nas respostas, gente. Quando você vê finalidade, você tem que olhar para o gênero. Sabendo o gênero, você vai lá e responde. Então a letra A diz: descrever fatos históricos de cunho científico a fim de proporcionar maior aquisição de conhecimento. Isso dá mais para livro didático, artigo científico, né? Uma tese, uma dissertação, textos que são acadêmicos e não necessariamente uma narrativa. Então, não, esse não é o objetivo de um diário. Registrar notícias de âmbito escolar e social de sociedades antigas. Não, o diário não tem essa finalidade de resgatar nada. Ele vai falando dia a dia, né? O nome já diz diário, ele vai dizendo dia a dia. Ele vive aquele único dia, né? E aí registra-se. Outro dia registra-se. Nada de sociedades antigas, nada de resgatar. Então, não. Relatar informações, ações, emoções e sentimentos de um indivíduo. Exatamente, novamente, como eu falei para vocês, o Diário de Anne Frank faz isso. Ele relata informações, ações, sentimentos, emoções de um indivíduo. Óbvio que com o conteúdo diferente. E a gente está falando aqui de finalidade e não de tema, né? O tema do Diário de Anne Frank seria a guerra, a sobrevivência, alguma coisa assim. E o Diário de um Banana não. O conteúdo é muito mais leve, é sobre um menino que está, né, vivendo as experiências que se vive na escola, enfim. Então, assim, o conteúdo não tem nada a ver com o objetivo. O objetivo e finalidade tem a ver com o gênero. Viabilizar estudos direcionados às experiências de um grupo escolar? Não, viabilizar estudos direcionados às experiências de um grupo escolar me parece mais um livro didático, né? Criticar padrões comportamentais de jovens e adultos no ambiente escolar? Criticar padrões é a finalidade de um texto crítico, de um jornal, de uma crônica ou de um artigo de opinião. São textos mais argumentativos do que uma narrativa, né? Então, resposta à letra C mesmo, sem sombra de dúvidas. Questão 3. Nos termos destacados abaixo, podemos encontrar a relação lógico-discursiva de... Então, ele vai dizer quais são as relações que existem entre os dois elementos, entre duas sentenças, e a gente vai ver se elas estão certas ou não. Ele diz que existe uma relação de explicação definido pelo termo e no trecho eu e meu amigo, ou meu ex-melhor amigo. Então, eu e meu ex-melhor amigo é uma junção de seres, né? Está juntando aí seres numa mesma sentença. Então, e jamais seria de explicação. É uma adição. Oposição definida pela palavra mais. Gente, mais é uma oposição clássica, né? A gente sabe que mais a gente usa sempre que vai querer fazer uma oposição, mas a gente precisa, sim, analisar. Vai que não é, né? A língua da gente é tão rica, ela é tão diversa, ela é tão viva, que a gente pode criar uma sentença em que mais não seja uma oposição. No trecho, mas por algum motivo isso não aconteceu. Vejam, lembre-se que esse trecho se trata de eu achei que ele já estaria rastejando, né? Falando do amigo que não está fazendo as pazes com ele. Eu achei que ele já estaria rastejando, mas por algum motivo isso não aconteceu. Ou seja, eu achei que ele faria isso, mas isso não aconteceu. São oposições. Uma ação é oposta à outra. Então, sim, neste caso, mais comprova que ele é uma oposição. Letra C diz, conclusão definida pelo conectivo para, no trecho. Contar para um menino. Eu ouvi o Rowling contar para um menino. Esse para aqui é o destinatário, né? Ele não indica uma conclusão, mas sim um destino. O destino da mensagem.
Adição, definida pelo conectivo que, no trecho, parece que todo mundo está se divertindo mais do que eu. Gente, esse que é uma construção integrante, é um conectivo que não tem uma função semântica. Na verdade, ele tem mais uma função sintática aí. Exclusão, definida pelo vocábulo, então, no trecho, então, podem contar comigo. É quando ele está falando lá, a festa vai ser uma grande festa do pijama, então, podem contar comigo. Isso aqui não é uma exclusão, pelo contrário, ele está se incluindo, né? E, na verdade, esse então dá uma ideia de conclusão, né? Ah, é uma festa do pijama? Ah, se é uma festa do pijama, então eu vou. É uma conclusão que se chega, né? Questão 4. Assinale a única alternativa em que se verifica uma relação de causa e consequência dos fragmentos extraídos do texto 1. Veja, é a mesma lógica da questão anterior, só que agora ele já diz claramente qual é a relação que ele quer encontrar. Ela quer, né, a prova. Ela quer encontrar, que é uma relação de causa e consequência. Então a gente vai analisar uma por uma e ver qual delas tem uma relação de causa e consequência. A letra A diz: eu costumava ir à casa do bolo praticamente todo dia. Veja, costumava ir é uma locução verbal. Então só tem uma ação aí, não tem duas orações, não tem duas sentenças, não tem nem como fazer uma relação. Como é que eu vou fazer uma relação entre coisas que não tem dois elementos, né? Para ter uma relação tem que ter pelo menos dois elementos, né? Para existir aí uma troca, uma ligação. Na verdade só tem uma afirmação. Ele ia lá na casa do amigo todo dia. Ponto. A letra B diz: fico incomodado de saber que o Olin estava se divertindo mais do que eu. Olha, fico incomodado de saber é a primeira sentença e que ele está se divertindo mais do que eu é a segunda. Então, esta relação que se estabelece aí não é de causa e consequência, é uma relação de complemento. Eu estou incomodado com o quê? O que será que me incomoda? Então, para completar essa frase, para complementar essa frase, tem lá a outra sentença. O amigo estava se divertindo mais do que eu. Isso me incomoda. Então, não tem causa e consequência. Ela dava aulas para o jardim de infância e acho que não seja louca por meninos da minha idade. Esse "e" aí pode parecer que seja uma adição, né? Ela fazia isso e fazia aquilo. Mas se você prestar atenção direitinho, analisar, vai ver que isso é uma conclusão em que o narrador chega. Ele diz: olha, ela dava aula para o jardim de infância. Eu não acho que ela gosta de crianças da minha idade, não, né? Ele fala meninos, né? Ele não se refere assim como criança, mas enfim. Ela não gosta de meninos da minha idade. É uma conclusão que ele chega, e não uma relação de causa e consequência. Não é porque ela dava aulas, que a consequência vai ser não gostar dos alunos, né? De jeito nenhum. É uma conclusão que ele chega. Senhora McElroy reclamou para o diretor e disse que não poderia ensinar a sala com mau cheiro de suor. Então aqui nós temos a primeira sentença formada por duas orações aí, né? Ela reclamou e disse isso. Então, o diretor falou que agora nós temos de tomar uma ducha. Veja que a relação que se estabelece entre as duas sentenças, entre os dois termos aqui, é de causa e consequência. Qual é a causa? A professora não quer dar aula com a sala cheirando a suor. Ela não quer. Qual é a consequência? O diretor mandou tomar uma ducha. Causa e consequência. Então, letra D, certo? E a letra E diz: papai me deixou ontem na escola às 20 horas para a noitada. E logo que passei pela porta, aqui não está com o resto da sentença, mas esse logo que passei pela porta cria uma relação de tempo, né? Diz quando foi que ele se arrependeu. Quando ele passou, assim que passou pela porta, ele se arrependeu. Nossa, fiz uma besteira, foi um grande erro ter vindo, né? Então também não tem uma relação de causa e consequência sim de tempo. Vamos. Texto 2. Armandinho apareceu na prova. Mas muita coisa vai passar à noite. Como assim? A Olimpíada deste ano é no Japão, filho. E japonês não dorme? Armandinho é ótimo. Considere as seguintes afirmações. No primeiro quadrinho, é possível identificar que a personagem de Armandinho ficou surpresa com algo? Sim, a personagem de Armandinho ficou surpresa. Olha, está com a boca aberta, com as mãos abertas, os olhos arregalados. Ele está surpreso com alguma coisa, com a notícia que ele viu ali no celular dele, né? Sim, então, verdadeiro. A personagem adulta, ou seja, o pai de Armandinho, não aparece por completo nos quadrinhos. Isso torna a tirinha incompreensível. Será que fica incompreensível?
só porque ele não tá aí. Muito pelo contrário, né? Torna compreensível, mostra que a Armandinho ainda é uma criança, que ainda não consegue chegar a olhar o mundo como os adultos, porque ele não tem nem o ângulo de visão, né? Ele, quando vai olhar pro pai ou pra mãe, quando aparece, ou quando aparece qualquer adulto no texto, nas tirinhas de Armandinho, ele sempre tá lá olhando pra cima. Então, não, isso não faz com que a gente não compreenda o texto. Pelo contrário, tem até uma função também semântica, né? Aí. Então, não, falso. Terceiro, a vírgula foi utilizada no segundo quadrinho para separar o termo filho, ou seja, a pessoa com quem se fala. Aqui, ó. A Olimpíada deste ano é no Japão, vírgula, filho. Sim, ele está separando o filho, que é a pessoa com quem ele está falando. O pai está falando com o Armandinho, e aí ele coloca essa vírgula, né? Gramaticalmente, a pessoa com quem se fala se chama vocativo, né? Essa é o nome gramatical para esse termo. Então, sim, verdadeiro. No segundo quadrinho, o pai aponta o porquê de muita coisa passar a noite no Brasil. Sim, ele diz, as Olimpíadas vão ser à noite, então, sim, óbvio. As Olimpíadas vão ser no Japão, então, óbvio que vai passar a noite aqui, né? Por causa do fuso horário. Então, verdadeiro. A personagem Armandinho provavelmente não entendeu que há diferentes horários em diferentes locais. Ele não entendeu, porque ele diz, nossa, vai ser à noite, então no Japão ninguém dorme, né? Ele não entendeu que a Olimpíada vai ser à noite, ou que a Olimpíada vai ser no Japão, e por isso, tudo que está acontecendo aqui à noite, lá é dia, né? Então, verdadeiro. Deve-se concluir que está correto que se afirma em 1, 3, 4 e 5. Sim, verdadeiro. Texto 3. O filho do alfaiate chega para o pai lá no fundo da loja e pergunta: o terno marrom encolhe depois de lavado? Por que você quer saber, filho? O freguês é quem quer saber. Ele já experimentou? Já. Ficou largo ou apertado? Largo. Então diz que encolhe. Eita, vamos lá. Questão 6. De acordo com o texto 3, assinale a alternativa correta. A palavra destacada em e pergunta expressa ideia de oposição. Gente, ele vai lá no fundo da loja e pergunta? Não, ele está somando as ações que ele fez, né? Ele foi até o fundo da loja e ele perguntou ao pai. Então não é oposição. A palavra ele refere-se ao filho do alfaiate? Ele está aqui. Ele já experimentou? Então, o freguês é quem quer saber. Aí o pai pergunta: ele já experimentou? Esse ele é o freguês e não o filho do alfaiate. Então, também não, né? O texto não apresenta elementos de uma narrativa. Nossa, apresenta sim. Tem o narrador e terceira pessoa contando. Tem o espaço, né, que é a loja lá. Tem os personagens. Só o tempo que não está muito claro, mas tem sim os elementos de narrativa. Estão lá. Eles não apresentam, ele apresenta sim. Os personagens da narrativa são o alfaiate, o cliente apenas. Não, tem o filho do alfaiate. E a letra E diz o espaço onde as ações da narrativa acontecem é a loja do alfaiate. Exatamente, tudo acontece lá, né? Uma narrativa curta, uma anedota, né? Então, poucos personagens, um espaço único, tudo muito rápido, tudo acontece lá. Texto 4. Olha, esse texto é muito fofo. Tá lá, né, o Cebolinha planejando fazer alguma coisa contra a Mônica novamente, até que ele percebe que ela tá triste, chorando. E aí ele senta do lado dela e ela pergunta: o que foi? Vou esperar sua tristeza passar para eu poder provocar você. Ai, que fofo. Não apareceu na prova, gente, mas o título dessa tirinha é Empatia, né? E faz toda a diferença saber, quer dizer, não faz tanta diferença porque tá bem óbvio que ele é empático aí com a Mônica. Ele foi um fofo, gente. Vamos lá. Então, questão 7 diz o seguinte. A questão 7 que é a 19, né? Tô fazendo 1, 2, 3, 4, mas na verdade a prova de português começa pela questão 13. Para compreender o sentido da tirinha é necessário interpretar que provavelmente o personagem Cebolinha já soubesse o que estava acontecendo com a Mônica. Não, ele não sabe, ele chega lá todo contentinho até que ele se espanta no segundo quadrinho.
O segundo quadrinho mostra que ele está aqui espantado, né? Nossa, a Mônica tá chorando. Notar que certamente a Mônica chorou para distrair o Cebolinha, gente, fica óbvio e evidente que ela tá triste mesmo. Ela não tá chorando para provocar ninguém, né? Ela até se surpreende com a atitude do Cebolinha. A letra C diz: inferir que o Cebolinha foi insensível à situação? Não, ele foi um fofo. Ele foi super sensível. Ele disse: poxa, eu gosto muito de aperrear a Mônica, mas agora não é o momento, ela tá triste. A letra D diz: entender que a Mônica estava chorando porque tinha perdido seu coelhinho. Gente, o coelhinho tá aí em todas os quadrinhos da tirinha, ele está aí. E a letra E diz: perceber que o Cebolinha sensibilizou-se com a tristeza da Mônica. Exatamente. Ele foi super empático, né? Como o título do texto da tirinha, né? Empatia, fala. Ele foi super empático, ele sentiu a dor dela e disse: não é o momento agora de eu me divertir. Texto 5. Numa sala de aula, o professor conta a história dos 3 porquinhos. Então o primeiro porquinho encontrou um homem que transportava uma carroça de palha e pediu educadamente: o senhor poderia me dar um pouco de sua palha para que eu possa construir uma casa e me proteger do lobo mau? E agora, quem sabe me dizer o que o homem respondeu? Joãozinho levantou a mão rapidamente. Eu! Pode falar, Joãozinho. O homem saiu correndo gritando: socorro, um porco falante! Ai, Jesus. Analise com atenção o trecho abaixo. O homem saiu correndo gritando: socorro, um porco falante. Acerca das ideias contidas no texto acima, assinale a alternativa em que representa corretamente o sentido obtido pelo uso dos 2 pontos, né? Aqui, os 2 pontos desse aqui. Ele saiu gritando, 2 pontos, socorro, um porco falante. Gente, esses 2 pontos são para introduzir a fala de um personagem, óbvio, né? Então tá uma fala dentro de uma fala porque é Joãozinho que está falando, mas fica claro que é por isso. Não é para explicar um termo antecedente. Socorro não explica gritando, né? Explicar um termo antecedente é, por exemplo, ela gosta de frutas cítricas, 2 pontos. Aquelas que têm um azedinho, como morango, limão, laranja. Aquelas que têm um azedinho, como limão, morango, laranja, é explicação do que são frutas cítricas. Aqui não tem uma explicação do que é gritando, né? Gritando, a explicação seria falar em voz alta, desesperado. Mas ele não explicou, ele gritou de verdade: socorro. Resumir o texto dos 3 porquinhos? Não, né, gente? Não tem um resumo. Socorro, um porco falante não resume a história dos 3 porquinhos. Isolar a fala do Joãozinho? Não está isolando a fala de ninguém. Na verdade, é a fala do rapaz lá, né? Do homem, desse homem. E apontar a emoção do garoto ao finalizar a história. Não, ele não estava emocionado finalizando a história. E esses 2 pontos também não iam representar isso, certo? Questão 9. A história dos 3 porquinhos possui características de uma narrativa fantástica. Então, veja, se ele já diz aqui que é uma narrativa fantástica, gente, entendam que narrativas fantásticas fazem parte de um universo fantástico. Para que elas sejam coerentes, né? Elas precisam fazer parte de um universo em que a fantasia, a magia acontece. E não no nosso universo. No nosso universo, as narrativas fantásticas, elas são absurdas, né? Porque o porco não fala, porque a fada não existe, porque a varinha de condão não tem poder, porque a maçã envenenada não tem um antídoto com um beijo do amor verdadeiro. Então, para que essas coisas façam sentido, o universo fantástico tem que existir. Por isso que o humor desta tirinha, desse texto, ele se justifica pelo fato de Joãozinho retirar de dentro desse contexto fantástico e jogar no nosso universo. No nosso universo, obviamente, um porco falando ia causar medo, né? Eu também sairia gritando: socorro, um porco falante, né? Então o humor tá nisso, em você retirar de dentro do universo fantástico uma narrativa que é fantástica, né? Que tem os elementos fantásticos dentro delas. Então, o humor. Percebe-se o humor na construção de uma casa de palha? Não tem humor em construir uma casa de palha, né? O humor mostra-se presente na fala de Joãozinho, que destaca a impossibilidade da ação da fala do porquinho. Exatamente, né? Joãozinho, quando
tira o porco dentro do universo fantástico e joga dentro do nosso universo, isso fica engraçado, né? Obviamente, não faz sentido um porco falante no nosso contexto. O tom cômico da piada está na ansiedade de Joãozinho para responder ao professor? Não, é comum, né? Um aluno ficar, eu quero falar. O texto ressalta o risco em abrigar-se em um lugar tão vulnerável. Não, o texto nem fala sobre isso, né? Que era vulnerável. E o humor está presente na pergunta da professora. Não tem humor em dizer o que o homem falou agora, o que o homem fez, o que aconteceu. Não tem humor nisso. Então a resposta é a letra B mesmo. Texto 6. Se as coisas fossem mães, de Silvia Ortoff. É um texto poético, então tem uma linguagem figurada, conotativa. A gente sabe que o objetivo de um texto poético é falar as coisas de uma outra maneira. Não ser tão óbvio, né? Falar as coisas, né? Um poeta não diz, a cadeira está perto da mesa. Ele vai falar de uma outra forma, né? De uma forma lírica, de uma forma poética. Se as coisas fossem mães. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada, nossa mãe fada seria. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, os filhos sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou postiça. Mãe, vovó, mãe de tia, Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Toda mãe é como eu disse. Dona, mamãe, ralha e beija. Erra, acerta, arruma a mesa. Cozinha, escreve, trabalha fora. Ri, esquece, lembra e chora. Traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse então é uma beleza. Questão 10. Pode-se afirmar que o texto 6 propõe uma reflexão quanto aos tipos de mãe? Sim, gente. Exatamente. O texto 6 ele faz exatamente isso. Né? Ele fala dos tipos de mães, ele vai dando as características, se a terra fosse mãe, se a cachoeira fosse mãe, e depois ele fala das mães que realmente existem, né? Mães que são vós, mães que são tias, e faz a gente pensar sobre isso. Como eu disse, os textos poéticos têm essa função de falar as coisas de uma forma diferente, de uma forma conotativa, cheia de linguagem figurada, mas faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente sentir sobre alguma coisa. Relata fatos que acontecem com todos os tipos de mães. Veja, relatar fatos é uma narrativa, não um texto poético. Estabelece uma disputa entre mães. Gente, não tem nem o que comentar nessa, né? Disputa entre mães? Não. Reforça a necessidade de as mães se reinventarem. O texto não fala que as mães têm que isso ou têm que aquilo. Então não tem necessidade nenhuma. Ele está falando dos tipos de mãe, está enaltecendo as mães, mas hora nenhuma diz que isso tem que ser ou aquilo tem que ser. Não tem essas necessidades de se reinventarem, não. Mostra que as mães têm sempre as mesmas funções. Não, ele fala da mãe que cuida, da mãe que dá carinho, da mãe que abraça, da mãe que briga. E às vezes não tem a mesma função, não. Então sim, é mesmo a letra A. Questão 11. Nos versos, se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Vamos lá. Doenças da vida é uma forma poética de você falar de coisas ruins, que podem sim ser as enfermidades, podem sim ser as tristezas, podem sim ser as ansiedades, podem ser as angústias, mas o que não pode ser é alacridades, porque alacridades tem a ver com divertimento, né? Com coisas boas, alegrias, e com certeza as doenças da vida não são alacridades. Texto 7. Como é? Anda tomando ainda suco de frutas como eu falei? Não, mas não te ensinei que o suco de frutas tem vitaminas e antioxidantes. Eu sei, mas é muito difícil de fazer. Difícil? É só fazer como eu. Joga as frutas no liquidificador, como um copo de água e liga o aparelho. Eu fiz igualzinho você mandou e o liquidificador quebrou.
Tenho culpa? Gente, ele foi literal, né? Joga. Aí jogou uma melancia. Questão 12 e última, né? Após analisar as relações semânticas estabelecidas nesse texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Anda tomando muito suco de fruta. Anda tomando muito suco de frutas, como eu falei. Esse anda aqui tem o sentido de caminhar, gente? É o sentido literal? Não, né? Esse anda tomando é um verbo auxiliar que está ali para dizer você passou a tomar, você está tomando, né? E não de eu estou andando e tomando suco de frutas. Não. Na fala do personagem do quadrinho, é possível perceber o quanto o suco de frutas é benéfico à saúde somente das crianças. Ela diz aqui, mas não te ensinei que suco de frutas tem vitaminas e antioxidantes? Ela falou antioxidantes e vitaminas para criança? Não, né? Antioxidantes e vitaminas é importante para todo mundo. Então, somente para criança, não. No trecho, eu fiz igualzinho, você mandou. Esse igualzinho, ele tem um significado de tamanho, é um diminutivo que indica tamanho. Por exemplo, como peixinho, que ele diz aqui. Porque peixinho é um peixe pequeno. Mas igualzinho é um igual pequeno? Não, né? É o modo como ela se expressa. Igualzinho você mandou. No quarto quadrinho, a menina utiliza uma palavra sinônima de liquidificador, evitando a repetição de palavras. Ela diz aqui, no liquidificador, com um copo d'água e liga o aparelho. Então, gente, ela evitou falar liquidificador e trocou por aparelho. A prova já estava dando uma dica para vocês que iriam fazer a redação, né? De evitar a repetição desnecessária de palavras. Então, sim, resposta à letra D, certíssima. E a última diz, no último quadrinho, a linguagem não verbal impede que o humor da história seja assimilado pelo leitor. Impede? Impede? Será que impede? Quando a gente vê aqui uma melancia jogada no liquidificador, literalmente, né? Porque ela diz, joga as frutas lá. Ele jogou a melancia. Impede de você achar o humor? Muito pelo contrário, né? O humor está exatamente nessa imagem que você vê aí. Então, jamais impediria. Resposta à letra D mesmo. E mais um aviso. Se você quer ter a redação desta prova corrigida por mim ou qualquer outra redação de outras provas de outro concurso, entre em contato por um link que vai estar aqui em algum lugar. E é muito fácil, você vai entrar lá e ter todas as explicações necessárias para você ter sua redação corrigida por mim, certo? É isso, meus amores. Beijinhos e até!